oitavo ano. Na aula passada eu passei um vídeo explicativo, introduzindo o conteúdo de expressões algébricas. Então eu preciso que vocês compreendam que em uma expressão algébrica nós apresentamos elementos dentro da expressão. Então nós temos números, letras e operações. Só que nós muitas vezes nos exercícios, em algumas nomenclaturas de alguns livros didáticos, as suas letras são chamadas de variáveis e os seus números são chamados de coeficientes. E nós temos também as operações, Nós podemos ter as operações fundamentais, que é a que vocês já compreendam, que é a soma, subtração, multiplicação, divisão. Podemos ter também algumas outras que vocês irão aprender lá no 9º ano, no ensino médio. Potenciação, raiz quadrada, que vocês já conhecem, Então, aqui no caso, eu só preciso que vocês compreendam. Eu dei esse exemplo aqui para vocês, x mais 5. Então, eu vou perguntar para você qual que é a sua variável. A minha variável são as minhas letras, então eu tenho a letra x. Lembrando que pode aparecer todas as letras do alfabeto, tá bom? Não é uma regra que seja só o x ou o y. Qual que é o seu coeficiente? O meu coeficiente são os meus números. Então, aqui no caso, o meu coeficiente é o 5. E qual que é a operação que envolve essa expressão algébrica? Nós temos esse sinalzinho de mais, então nós temos uma adição. Como eu coloquei aqui no exemplo também, nós temos as variáveis, que são as letras, que é m e n, e temos os coeficientes, que são os números, que é 3/5 e 1/6. Aqui agora, eu quero que vocês compreendam como que vocês irão calcular uma expressão algébrica. Então, irá depender do valor que é atribuído às letras. Então, eu te dou uma expressão algébrica, aqui no caso eu te dei uma expressão 3x, Então, eu vou atribuir um valor à letra. Eu vou falar assim, eu tenho uma expressão algébrica no valor de 3x, onde o meu x é igual a 2. Então, vocês têm que compreender que vocês irão substituir a variável, que é a letra, pelo valor que foi dado. Então, o valor que foi dado aqui foi 2. Quando eu tenho um número com uma letra, um coeficiente com uma variável, eu tenho sempre uma multiplicação. Então, quando você for substituir os valores das letras, você vai efetuar as operações indicadas. Então, entre um coeficiente e uma variável, você tem uma multiplicação. Então, você tem o 3 vezes, porque você está entre uma operação e outra, e o seu x. Qual que é o valor do seu x? 2. Então, você vai fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Entenderam? Lembrando que a ordem de resolução de uma expressão é a mesma lá nas expressões numéricas. Então, nós temos adição, subtração, multiplicação e divisão. Qual que é a ordem de resolução? O que é que você vai resolver primeiro? Eu tenho uma expressão onde eu tenho multiplicação, divisão, soma e subtração. O que é que eu vou resolver primeiro? Você sempre irá resolver a multiplicação ou a divisão primeiro. Depois que você efetuar os cálculos de divisão e multiplicação, você vai então resolver a adição e a subtração por fim, tá bom? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês que fala o seguinte: eu tenho uma expressão numérica de um perímetro de uma figura. Então, o meu perímetro é igual a 2b mais 2h, onde eu já atribuí valores para as minhas variáveis. O meu b é igual a 3 e o meu h é igual a 4. Então, é só eu fazer a substituição. Então, aqui, eu sei que entre um coeficiente e uma variável, que é um número e uma letra, eu tenho uma multiplicação, é só eu fazer a multiplicação, substituir primeiro, Então, eu sei 2 vezes, que eu tenho uma multiplicação aqui. Qual que é o valor do meu b? 3, Então, 2 vezes 3, desci o mais, o 2 vezes, porque eu tenho uma multiplicação entre número e letra. Qual que é o valor do meu h? 4. Então, vamos lá, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 6 mais 8, 14. Encontrei o valor da minha expressão algébrica. Olha esse exemplo aqui, 2x mais 5a dividido por 2, onde o meu x é igual a 3 e meu a é igual a 4. Vou fazer a substituição dos valores primeiro, 2 vezes, qual que é o valor do meu x?